Sejam bem-vindos ao Conexão Núcleo VET, dentro da 25ª edição do Simpósio Brasil-Sul de Avicultura. A gente está com um estúdio lindo, especialmente montado aqui no espaço da Poultry Fair, numa parceria do Núcleo VET e AgriNews Brasil, que é a editora da AviNews, Suíno Brasil e NutriNews Brasil. Eles nos deram essa oportunidade de conversar com palestrantes de alto nível que conversaram com esse público especial, que novamente bateu o recorde nesse ano de 2025. Eu tenho aqui ao meu lado José Rodolfo Sioca, diretor executivo da certificadora Produtor do Bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Um grande prazer estar aqui com vocês. E aqui ao meu lado direito, a Josiane Busata, ela é consultora de bem-estar animal da BRF. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu comentava com eles aqui que eu já conhecia, de alguma forma, o trabalho de ambos, e a gente teve essa oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu queria contar para vocês um segredo. Eu já fiz 11 entrevistas hoje, mas eu estou tão feliz porque são entrevistas de altíssima qualidade que a gente tem, possibilitado de fazer isso pela parceria com o Núcleo VET, que abriu esse espaço para a gente, para produzir conteúdo para um público tão qualificado que nem esse. Hoje o José Rodolfo falou aqui para o público sobre bem-estar animal, certificações e mercado. Inclusive, a gente estava comentando aqui, existe uma diferença, né? Não é a questão das normativas, das legislações, mas sim as regras das certificações, né? Quais são as novidades que você trouxe hoje para o público do Simpósio Brasil-Sul? A proposta, Priscila, foi trazer justamente a questão do mercado como tendência. Acho que a gente viu muito a questão do bem-estar ser muito discutida, amplamente discutida na avicultura de postura, por conta de gaiolas, etc., na suinocultura, e agora a gente vê aí muitos estudos e muita discussão em relação à aplicação do bem-estar na avicultura de corte, com uma grande tendência por parte de empresas e consumidores nesse sentido. Então a proposta foi trazer um pouco o mercado, mas também trazer a temática do bem-estar como desafios e grandes oportunidades. O Brasil, não tenha dúvidas, que é um maior player e um grande oportuno aí de ter um maior líder em termos de produção sustentável de frangos de corte. Acho que esse é o ponto principal. Josiane, a BRF tem um trabalho bem interessante nessa área, né, de bem-estar animal. Eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. Sim, a BRF há muitos anos trabalha com... Como nós somos uma empresa que tem como base produção os animais, né, não tem como ser diferente, né? Então, a gente foi criando estratégias, formas, propostas para melhoria de vida dos animais. E esse ano, em 2025, vai fazer 10 anos que a gente formalizou o programa de bem-estar animal feito na BRF. Então, o nome é feito na BRF justamente porque, como o José Rodolfo trouxe na palestra dele, o bem-estar é uma ciência, mas muito da ciência que a gente tem vem de outros padrões, de outra realidade, principalmente da Europa, que é onde o bem-estar começou, que é diferente do que a gente tem aqui, tanto de estrutura, quanto de temperatura, quanto de distâncias, né? A gente é um país continental, basicamente. Então, o que a gente procurou fazer? Unir pontos importantes de certificações relevantes, as legislações, protocolos de clientes com a nossa realidade e formou o programa de bem-estar animal feito na BRF. Rodolfo, quais são as especificidades que se encontra hoje na produção de frangos? Ou assim, como que a Produtor do Bem trabalha com a certificação? Quais são os pontos que ela considera? Porque, como você falou, realmente, em aves de postura a gente sabe das galinhas livres, da cage free e etc, free range. Agora, realmente, em frangos de corte, a gente... Como que está essa realidade hoje? Esse foi o propósito até da Produtor do Bem no Brasil, de criar protocolos que fizessem sentido uma realidade de clima, uma realidade de sistema produtivo, porque o que a gente tem hoje no mercado são protocolos internacionais que, se não a maioria ou a maior parte ali, são protocolos do norte global, de climas temperados, sistemas completamente diferentes, e o que a gente via muito a dificuldade das indústrias em se adaptar a esses protocolos. Então, a gente tem expertise, a gente tem as melhores pessoas, a gente precisa valorizar o que nós temos aqui no Brasil e começar a trazer isso de forma proativa
E por isso nasceu justamente a proposta Produtor do Bem, com protocolos baseados muito numa realidade sul-global, e principalmente aqui Brasil, né, trazendo o Brasil como maior referência, para questões aí que pudessem ser aplicáveis e que fossem também, ao mesmo tempo, equivalentes com protocolos internacionais bem reconhecidos. Então, a ideia é justamente isso, e para conseguir isso, a gente precisou trabalhar com a indústria, trabalhar com a organização do terceiro setor, com o consumidor, então entender um pouco isso para poder, então, trazer uma comunicação assertiva, porque o consumidor, se ele não entender, ele não vai valorizar aquilo, mas também, ao mesmo tempo, para a indústria, para trazer uma ferramenta que pudesse garantir para um mercado, principalmente B2B, que de fácil gerasse essa garantia para ele. Então, a gente nos diferenciou muito nesse sentido como certificação. E como que está a experiência de vocês? Qual é a inserção de vocês hoje no mercado brasileiro? O Produtor do Bem nasceu há pouco tempo, então nós temos aí 1 ano, 2 anos já, mas trabalhamos primeiro no desenvolvimento do setor para poder agora trabalhar buscando a certificação. E então, a gente tem crescido inicialmente na avicultura de postura, mas a gente já está buscando agora justamente, por conta de algumas demandas de mercado, a avicultura de corte acaba sendo aí um ponto interessante, muito por conta de protocolos de empresas de fora, de compradores. Então a gente tem muitas, a BRF é uma grande exportadora nesse sentido, então sabe dessas exigências em relação ao bem-estar, que envolve genética, que envolve densidade, ambiência, manejo. Então tudo isso são pontos aí, requisitos que são avaliados no protocolo. Josiane, a gente vê muito assim, né, questões que refletem no bem-estar, a ambiência, qualidade de cama, a questão da qualidade da água, mas tudo muito voltado para desempenho animal. Tá certo que o bem-estar reflete, mas como que você faz essa abordagem ali na BRF? Vocês são uma gigante de produção, como que é feito esse trabalho internamente ali? A gente está trazendo cada vez mais, Priscila, a necessidade do conforto, dos 5 domínios dos animais, né? Que hoje é uma evolução, digamos assim, da linguagem que foi muito assertiva no passado, que era das 5 liberdades, né? Mas hoje a gente entende que os 5 domínios que aborda, além dessas questões todas que você trouxe pro físico, todas as questões relacionadas à naturalidade, comportamento, né? E como um animal que está plenamente sadio em todas as suas esferas, ele consegue performar melhor. E acaba acontecendo o quê? É o que eu trago muito para o pessoal. O bem-estar acaba sendo a consequência. Nós fazendo toda o nosso BPP bem feito, trazendo ambiência, proporcionando ambientes mais ricos, para que o animal possa se expressar, que ele não se sinta frustrado o tempo inteiro, a consequência disso é o bem-estar animal. E a consequência disso é o aumento da produtividade. Então, a gente traz muito isso, e também a questão da gente mostrar para os nossos consumidores, para os nossos clientes. A gente tem uma marca renomada, né, tanto a Sadia quanto a Perdigão, que as pessoas compram já confiando no sabor, na seguridade do produto, mas que elas também sabem que estão comprando um produto onde as pessoas se preocupam com o bem-estar animal. Então, trazendo todos esses pontos linkados aí aos 5 domínios, que a gente traz bastante abordagem da ciência para tirar essa questão do sentimento, que acaba, às vezes, se prepondo, né? E a gente não quer que acabe se criando alguns mitos, como a gente já tem a questão dos hormônios, a gente sabe que está longe disso, né? Uma mentira, muitas vezes repetida, acaba se tornando uma verdade. Então, eu falo sempre bem pro pessoal, o básico bem feito é perfeito. E a gente fazendo o básico bem feito de uma forma perfeita, a gente vai estar proporcionando bem-estar animal. A gente teve a palestra do Rodolfo aqui, o público do Simpósio Brasil Sul é extremamente qualificado. Quais foram as dúvidas colocadas pelo público? Como foi a recepção do público em relação à palestra? Foi muito bom, a gente ficou muito orgulhoso, né, José Rodolfo, porque como o José falou no início da palestra, falar de bem-estar animal no passado era coisa de louco, né? Aquela pessoa que abraçava a árvore. E hoje a gente vê o auditório cheio, as pessoas comparecendo interessadas. Foi muito legal, a recepção foi excelente, a gente teve uma série de perguntas, teve várias perguntas complementando também o tema de bem-estar que foi abordado de manhã, sobre as questões de sensibilização, que é um desafio.
questão do CO2, a gente falou um pouco também sobre como chegar o bem-estar no consumidor e ele conseguir agregar valor a isso, né? Porque as pessoas adoram falar, adoro bem-estar, mas na hora do vamos ver, né, é difícil. A gente trouxe isso também e trouxe sobre as questões de como o cenário global atual, das mudanças de tarifas, de taxas, podem impactar o bem-estar. Faltou uma perguntinha que não deu tempo da gente fazer lá. Posso aproveitar? Agora é a hora. Então, teve uma pergunta sobre como, já que, como a gente falou antes, muito dos padrões atuais de certificação não são do Brasil, né? São da Europa ou dos Estados Unidos. Como isso impacta aqui no processo do Brasil e quais as alternativas que a gente tem em relação a isso? E a gente pode separar isso em 2 pontos. Um ponto técnico que entra os requisitos que são avaliados. A gente precisa sair, e a Josi trouxe bem a questão dos 5 domínios, né? Porque as certificações mais modernas, elas precisam trazer a importância de olhar para o animal, o resultado no animal. Não adianta eu falar assim, tem que ter tantos números de bebedouro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso de espaço, tem que ter... Mas isso são os inputs que nós chamamos, né? Que acabam refletindo o bem-estar. Então, se tem a quantidade correta de bebedouro, de comedouro, então eu tenho um animal trazendo resultado em relação a isso. Se eu tenho um parâmetro elétrico utilizado de forma adequada, eu tenho um resultado do animal sendo bem sensibilizado. Então, essa tendência das certificações mais atuais, incorporando as questões dos 5 domínios e os indicadores baseados nos animais, é um ponto importante para a gente não ficar engessado naquela coisa, que se mudou o sistema, já não serve mais. Então, entra um pouco esse ponto. A gente precisa se adaptar e a gente precisa começar a se valorizar como Brasil de ter uma certificação que fosse a referência para o mundo. E não buscar a referência do norte global, de países temperados, que normalmente criticam muito a gente. E a oportunidade que eu tive de visitar inúmeras granjas e frigoríficos fora, a gente fala, não, peraí, a gente é criticado e a gente produz, assim, tem um bem-estar muito melhor. E países europeus e países de fora. Então, ao mesmo tempo, países que às vezes a gente não dá muito valor, que eu, no caso, foi que aconteceu o que eu vi na Tailândia, que estava olhando muito para esse mercado, porque ele olha para o mercado europeu. Mas acho que entra um pouco essa proposta de buscar valorização local, não só nas questões da avaliação dos animais, dos requisitos, e também comunicar isso melhor para o consumidor. Então, selos que comunicam em acronismos, em outras línguas, será que comunicam? Eu falo, bem-estar animal, será que comunicam de forma assertiva? E se trouxéssemos mais essa questão dos atributos que estão sendo certificados? Então, esse é o ponto que a gente buscou trazer. E uma certificação também, Priscila, que fosse multinível. Hoje, a Produtor do Bem ela é a primeira certificação multinível, eu diria, do sul global, que reconhece aquele produtor que já fez. Vamos trazer aqui alguns exemplos, que tem produtor que já fez um baita de um trabalho, de uma transição importante, mas que às vezes ele não atinge um mínimo de uma certificação. Mas por que eu não reconheço ele e reconheço aquele que já está muito mais avançado? Mas eu deixo isso claro e transparente ao consumidor e também às empresas compradoras. Então, acho que esse é o desafio, mas é um desafio gostoso que a gente tem para superar. Essa questão do nível de certificação é interessante porque existe uma possibilidade de você ir graduando, né? Pelo menos se você tem um começo que não seja dentro daquela exigência completa, é um passo importante a ser dado, né? Você falou de expertise da equipe, né? Que a equipe traz para esse trabalho. Quais são os aspectos que vocês encontram hoje no setor? E eu queria saber assim, vocês têm um estudo sobre o valor que é agregado pela certificação ao produto? Então, esse é um ponto fantástico, porque como são vários fatores que influenciam, né? Então, a gente tem que olhar a agregação do valor como um resultado. Quando eu implantei a certificação, eu comecei a monitorar mais, eu comecei a trazer um resultado melhor no meu sistema produtivo. Isso é uma agregação de valor. Um outro ponto é as certificadoras, elas precisam sair somente daquele papel de a gente, claro, tem que ser bastante rígido, mas
começar a apoiar o produtor a conseguir atender o protocolo, buscar soluções com academia, com outros produtores, então trazer soluções que a gente comentou, dessa certificação em nível, porque você traz a oportunidade daquele produtor em trazer uma melhoria contínua e evoluindo nisso. E a certificação ela traz esse registro para que ele possa acompanhar. Então entra esse valor agregado, entre o valor agregado da imagem, da marca, do país como um todo. Uma vez que a gente está vendo, e a gente mostrou um pouco isso na palestra, que é o BBFOL, que é um benchmark global das 150 maiores empresas do mundo, a América Latina, que é muito por conta do Brasil, das empresas brasileiras, inclusive a BRF faz parte desse ranking, tem levado a imagem do Brasil aos investidores de maneira muito positiva, mais do que a América do Norte. Então, por que a gente fica querendo se espelhar ou trazer algo que lá a gente já está melhor? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, claro, o agregar valor à marca depende de como eu vou comunicar isso. E a comunicação depende da conscientização das pessoas em eu vou pagar mais, eu vou pagar um premium. Não que ele custe a mais, mas a empresa tem a oportunidade de colocar um premium a mais por estar sendo um diferencial no mercado frente a outras empresas. Então, assim, agora, quanto isso gera, falta ainda bastante estudo que a gente quer trabalhar. Acho que talvez pelo questão de custos desses estudos e porque a gente tem uma realidade no Nordeste que talvez vai diferenciar muito do Sul, do Centro-Oeste, etc. Não, o país é muito grande, é uma realidade muito ampla, né? E já partindo para as considerações finais, Josiane, quais são suas observações? Eu fico, como eu comentei antes, fico lisonjeada em estar aqui fazendo parte desse momento e principalmente por estar falando de bem-estar animal, né? Eu acho que é um tema que eu particularmente sou apaixonada e ver um público tão qualificado, como você falou, interessado e mostrando também para o Brasil a potência que somos e como não é só produzir, né? A produção está aliada ao bem-estar animal, eles não andam em vertentes separadas, eles andam juntos. Está sendo muito prazeroso, fico muito feliz que a gente está conseguindo agora deixar claro, né? Antes a gente deixava escondidinho ali, é legal ter. Hoje a gente já entende que a gente não produz sem bem-estar animal, né? Claro, temos muitos desafios, o José Rodolfo trouxe isso hoje, temos muitas oportunidades, mas estar aqui fazendo parte desse momento e ver o quanto a gente evoluiu ao longo dos anos e de ter 2 momentos aqui nesse evento tão importante aqui para falar sobre bem-estar animal, assim, estou muito feliz. Rodolfo, o que você sentiu aquele auditório cheio de gente interessada no assunto bem-estar animal? Isso é um reflexo. Uma vibração maravilhosa. É um reflexo dessa mudança de cultura, né? Em 2003, quando eu comecei, era um motivo de chacota na faculdade. Abraçava a árvore, né? Abraçava a árvore e agora você vê uma temática que tem ganhado sempre relevância, é o que eu trago. O bem-estar animal ele é uma ciência. A gente consegue mensurar isso. Então, acho que a gente não é uma questão ideológica, que claro que existe isso, mas a gente tem que trazer isso para uma realidade da ciência. E acho que o trabalho colaborativo e proativo, o Brasil ele tem que sair desse status de reativo e trabalhar como setor de forma colaborativa e proativa para melhorar a imagem e não rezar a missa para quem já conhece, que é para o setor, para a cadeia primária. A gente precisa começar a expandir esse diálogo e acho que o papel de vocês tem sido fantástico da AgriNews como começar a olhar para esse setor como um todo. Divulgar mais isso, por exemplo, em revistas do varejo, porque é onde a gente começa a conscientizar as pessoas, é onde a gente começa a olhar para outras áreas que a gente, por exemplo, não imaginava, igual pet food. Quanto que não compra? Então, todo mundo está relacionado e acho que trabalhando de forma conjunta, onde a gente vai trazer aí uma solução e essa liderança que o Brasil já está no caminho. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Josiane. Foi uma honra recebê-los aqui para falar desse assunto. Eu agradeço todo mundo que ficou ligado aqui nesse bate-papo. Não esquece de se inscrever nos canais para continuar acompanhando mais debates interessantes e de profundidade para o setor. É só se inscrever, @NúcleoVet no YouTube, @AgriNewsPlay.